Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas. Vamos dar continuidade ao estudo da lição semanal. Hoje, quarta-feira, temos as perguntas 7 e 8 para refletirmos, para buscarmos compreensão e edificação espiritual através desta palavra, dando continuidade à lição do encontro, da lição que fala, do encontro entre Jesus Cristo e a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, em Samaria, próximo à cidade de Siquém, cidade de Sicá. E hoje, na 7ª pergunta, vamos ter aqui o seguinte questionamento. Para que Jesus pudesse lhe dar da água da vida que ele tinha citado, antes disso, Jesus lhe dá uma missão. Que missão Jesus dá à mulher samaritana? João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Cristo está dizendo assim, olha, a mulher pediu, lembre-se que a última fala foi da mulher, quando Jesus falando com ela, ela disse, dá-me então dessa água, para que eu não venha mais aqui ter que buscar, Foi a última fala dela. Então, esse versículo 16 agora é uma resposta a esta fala da mulher. Me dê dessa água, Ela disse a Jesus, me dê dessa água. Aí Jesus, está certo. Não prometi que ia dar? Mas antes, eu quero que você vá lá e chame o seu marido. Olha, por que Jesus, o que tem a ver? Jesus estava desvalorizando a mulher? A mulher não valia nada? Ele só entregaria água se fosse o chefe da casa? Porque os homens não confiavam nas mulheres, é isso? Nada a ver, não se trata disso. O que Cristo está fazendo com essa mulher, como faz com a gente, é um teste de fé. Sobretudo, dentro deste teste de fé, há algo ainda mais profundo. Porque todas as coisas que Deus opera em nós, só opera quando a gente vai. A fé, ela opera em nós quando a gente age. Lembre-se que em todas as ocasiões que Cristo realizou potentosos milagres, como por exemplo o leproso, ele diz, vai e lava-te, A Bíblia diz, os 10 leprosos, Que ele diz assim, tu pode curar, deixar a gente limpa, vai, te apresenta ao sacerdote. A Bíblia diz que eles indo ficaram sãos. Porque eles acreditaram na fala de Cristo e fossem. Se eles ficassem no mesmo lugar, não, eu não vou não, o senhor pode curar aqui, cure primeiro, depois eu vou. Aí, eles não teriam fé na fala, mas como eles foram se apresentar ao sacerdote, no meio do caminho indo, eles ficaram curados. Lembre que quando Cristo vai curar o aleijado, ele diz, levanta-te. Sempre tem uma ação. Vá, faça isso, faça aquilo. Para a mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, ele disse, vai, não peques mais. Apresentando a clara condição de que ela havia realmente sido perdoada. Agora, se ela fosse e continuasse fazendo os mesmos pecados, com certeza ela não tinha sido perdoada, porque ela não havia se arrependido verdadeiramente do fundo do coração. Então, existe aí uma ação. Agora, dentro desta ação, ainda vamos mergulhar um pouquinho mais. Se essa mulher tivesse ido chamar o seu marido, se ela tivesse obedecido de primeira, ela já tinha começado a beber da água, imediatamente.
porque a água que já estava sendo servida para ela era a palavra que saía da boca de Cristo. Se ela tivesse obedecido, vai, chama o teu marido e vem aqui, sem questionar, ela já tinha bebido automaticamente dessa água. Porque se ela tivesse ido e dissesse assim, meu marido, vamos voltar lá para o poço comigo, porque eu encontrei um homem que tem uma água viva. Ele disse que tem água viva, se a gente tomar dessa água, nunca mais a gente vai ter sede, vamos comigo. Se ela tivesse dito isso, ela já tinha bebido da água. Mas parece que ela não estava com muita sede ainda. Parece que ela não tinha entendido muita coisa ainda, né? Vai, disse Cristo, chama o teu marido. Aquela mulher, com certeza, ela, ouvindo esta voz e não obedecendo, obviamente, ela tinha um motivo. E quais são os motivos que neste mundo muitas vezes nos impede de nós irmos à fonte da água que Deus disponibilizou para nós na pessoa de Jesus Cristo? Quantas vezes nós não escutamos a palavra de Deus, Jesus Cristo dizendo assim, faça isso, faça aquilo, obedeça a palavra que diz assim, obedeça a palavra que diz daquele jeito, daquela forma. E quando a gente escuta a palavra, a gente fica emocionado, tocado e tal. Mas aí alguma circunstância da vida, alguns percalços, alguns vícios que temos, algumas dificuldades que temos, né? Nós na família, em algum lugar, muitas vezes impede de que a gente vá. E Cristo diz, vá. Chame o seu marido. Se aquela mulher tivesse um marido, obviamente, ela iria chamar para que ele pudesse encontrar com Cristo, né? E aí a gente vai ver agora no desenrolar deste pedido que faz Cristo para a gente entender melhor esta ordem. Por que Jesus Cristo deu essa ordem a essa mulher? E vamos saber qual é a resposta desta mulher no próximo questionamento. Continuando, meus amados, vamos agora para a pergunta 8, que nos questiona assim. Que resposta deu a mulher samaritana a Jesus Cristo? Que resposta ela deu àquela ordem que Cristo deu para ela? Vá, chame o seu marido e venha cá, e aí eu dou da água da vida que você está me pedindo. Lembra? Pois bem, então a resposta da mulher para Jesus está aqui no capítulo 4 de João, versículo 17. Ela diz assim, o texto diz assim, respondeu a mulher, não tenho marido. Que coisa, né? Obviamente a resposta dela é um pouco mais longa, né? A gente vai ver isso aí, né? Ela diz assim, ó, eu não tenho marido. Essas respostas curtas e grossas, sim, não, né? Sem se explicar, realmente é quando a gente toca na ferida de alguém, tem um trauma, né? E a pessoa não quer detalhar muito sobre aquilo. Resposta curta e grossa, não tenho marido. E aí, se o homem, alguém diz assim, vai, chama o teu marido, é porque ele vê na mulher traços de que ela é casada, ou que já foi casada. Não é uma jovem de 13, 14, 15 anos. Não é uma adolescente, não é uma pessoa muito jovem. Se Cristo disse, vai lá e chama o teu marido, porque ela já tinha traços de ser uma mulher vivida. O seu corpo, a sua aparência, denunciava que provavelmente ela tinha sido casada, não é? Então, ela poderia dizer, não, eu não tenho marido, eu sou viúva, meu marido morreu. Ela poderia ter dito isso. Não, eu sou solteira, fui abandonado, meu marido me deu a carta de divórcio, né? Já que naquela época, a mulher, ela não dava carta de divórcio, só quem dava era o marido, né? Só quem podia dar era o homem.
Mas a mulher poderia fugir, se separar do marido, podia deixar o marido e ir embora, né? Mas ela não podia dar carta de divórcio, ela esperava que o marido desse essa carta. E olha só a situação dela, ela diz, não tenho marido. E que mensagem espiritual profunda a gente pode ecoar quando a gente olha para essa mulher e enxerga nela uma tipologia da igreja, de uma mulher que foi abusada, né, que se afastou de Deus, que era a igreja prometida de Deus, uma igreja pura, mas deixou o Senhor e se deitou com outros homens, pelo mundo, foi abandonada, abusada, né, pelos homens. Nenhum homem a amou de verdade como o Senhor ama, né? Nenhum homem a tratou bem como o Senhor trata, nenhum homem honrou ela como o Senhor honra a igreja. E aí essa mulher diz, não tenho marido. É uma igreja que diz assim, eu sou uma igreja, mas não sigo um Deus verdadeiro, não tenho um Senhor que é o cabeça da igreja. Aqui nessa igreja, quem comanda é um homem, o cabeça da nossa igreja é um pastor que a gente elegeu, colocou no lugar de Jesus Cristo, e para a gente ele é melhor do que Jesus Cristo. A gente aprendeu a amar esse pastor e a placa desta igreja mais do que Jesus Cristo, mais do que a Deus. Olha, no sentido, né, amplo, espiritual, tipológico, cabe perfeitamente para o dia de hoje. É como se uma igreja dissesse para Cristo. Cristo dissesse, né? Quem é o teu marido? Vai lá chamar para eu conversar com ele. Quem é o teu Deus verdadeiro? Quem é o teu Senhor verdadeiro? Quem é o Messias? Quem é o cabeça da tua igreja? E a igreja disse, não, nós não temos não, somos uma mulher abandonada. É mais ou menos isso. Ela diz, eu não tenho marido. Se ela não tem marido, ela tem que estar solteira. Ela tem que estar pura. Ela tem que estar virgem para casar. Se ela não tem marido, ela está dizendo, eu estou em busca de um marido verdadeiro. Olha, meus amados, e esta é a condição pela qual Jesus Cristo estava ali. Esta é a condição pela qual Jesus Cristo vem em busca de cada um de nós, em busca de mim, em busca de você, em busca de todos nós. Porque, né, as coisas deste mundo, as religiões, os enganos e tudo mais, chegaram para mim e para você e prometeram mundos e fundos, dizendo que seríamos fiéis um ao outro, na alegria, na tristeza, na dor, como o casamento. E o mundo nos abandonou, prometeu tudo de bom. E aí depois, quando a gente para, coloca a cabeça no lugar e reflete, a gente olhou que era só ilusão. Os maridos deste mundo dizem da boca para fora, para nós, eu te amo, mas por trás traem. Não ama, não tem nenhum gesto de cuidado, não se sacrifica por nós. Aquela mulher estava confessando muito mais com a boca dela, muito mais do que sua própria condição. Mas ela estava falando de forma tipológica da condição de todos nós, como igreja, como um grupo de pessoas, uma igreja, uma mulher, a noiva de Cristo, abandonados, sem marido, carecendo realmente de um verdadeiro marido, de um verdadeiro noivo, de alguém que cuide de nós. E o Senhor foi ali exatamente para que ela confessasse com a sua própria boca, eu careço de um marido verdadeiro. Eu careço de alguém que cuide de mim, que me abrace, que me proteja, que me dê a verdadeira água da vida, que me dê uma vida de felicidade, uma vida de cura, obviamente, né? De cura para a felicidade. Amados, eu não tenho como olhar para esta mulher e não me enxergar nela. Todo cristão precisa olhar para esta mulher e se enxergar nela, para que pelos olhos dela enxergue o verdadeiro Salvador, lhe oferecendo ali a água da vida. Se nós não nos reconhecemos, se nós não entendemos a nossa própria condição,
que é uma condição de carência, estamos completamente desidratados pelo pecado deste mundo. Se nós não entendermos que carecemos desta água, Jesus não pode fazer nada por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que a gente consiga enxergar nossa condição e com o espírito humilde, né, nos dirijamos a Cristo e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero essa água, mas o Senhor precisa me dar, o Senhor precisa me dar para que eu me cure. Eu preciso muito mais de água, mas de um marido verdadeiro que me dê a água da vida.